acessibilidade pela bicicleta não se restringe só à ciclovia, senão daqui a pouco a gente está colocando uma dependência para o ciclista que, se ele vai usar a bicicleta como meio de transporte, ele só pode circular por ciclovia. E isso eu acho que é o maior erro quando se fala em utilização da bicicleta. Senão tu está, ao invés de criar um espaço de privilégio para a utilização da bicicleta, tu está aprisionando o ciclista. E isso é uma falta que se tem muito quando se fala em ciclovia, criação de ciclovias na cidade. É uma falta de até uma campanha que também deve esclarecer que a bicicleta não precisa andar só na ciclovia. Tem que se esclarecer que a bicicleta pode andar em qualquer via pública com preferência sobre os demais veículos. Claro que quando existe ciclovia, ela tem que circular pela ciclovia, mas isso nunca se faz. E aí, às vezes, tu está pedalando numa avenida que não tem ciclovia, o motorista passa por um ciclista e diz: o que tu está fazendo aqui? Tu tem que andar lá na ciclovia. Né? E isso é uma coisa, é uma imagem que é criada até pelo próprio poder público que implementa a ciclovia. Então, é muito mais se trabalhar, até através dentro do orçamento participativo também, para a criação de uma campanha educacional, não só para a criação de ciclovia, porque aí tu vai... partindo da premissa, claro, se tu tivesse o respeito por parte do motorista com relação ao ciclista, tu não precisaria de uma ciclovia. Mas poderia circular em qualquer via sem nenhum problema. E esse respeito não é um respeito assim, olha, eu conheço que o limite de velocidade dessa via é de 100 por hora, mas eu vou andar 120. Não, é um respeito que não existe pelo desconhecimento da norma. Tendo em vista que a maioria dos motoristas não sabe que a bicicleta tem que andar na rua junto com o carro. A maioria dos motoristas acredita que a bicicleta tem que andar em cima da calçada. Que é proibido pelo Código de Trânsito. Que é proibido. Então é muito mais um desrespeito que é gerado por falta do conhecimento da norma legal, né, que é uma obrigação do poder público exigir o conhecimento do motorista da norma legal para conceder o direito que o motorista tem de dirigir, a permissão do motorista de dirigir, e é uma situação que não ocorre. E quando se fala muito em ciclovia, às vezes a impressão que eu tenho é que os ciclistas vão ficar aprisionados às ciclovias, porque não existe um esclarecimento social de que o ciclista pode sim andar em qualquer lugar com preferência sobre os demais veículos. Isso é uma parte que a gente tentou fazer uma cartilha. Tentamos. Posso fazer uma breve? Que diabo é que essa aula de cartilha até hoje não pariu? Tá. O que aconteceu? Loucura, não, mas é uma loucura, estava tudo quase pronto um ano atrás. Dentro dessa situação, dessa questão do desconhecimento dos motoristas em relação aos artigos do Código de Trânsito que regulamenta a circulação de bicicleta, a gente fez a sugestão, nas primeiras reuniões, de uma campanha educativa por parte da EPTC, voltada exclusivamente para os motoristas. A EPTC já fez diversas outras campanhas voltadas para o ciclista. Olha, ciclista, ande com capacete, use sinalização. Né? A gente queria fazer uma campanha que educasse o motorista, que trouxesse o conhecimento para o motorista das determinações do Código de Trânsito. Nós fizemos, acredito que 8 encontros específicos para a elaboração desse material com a parte de educação, para fomentar esse material, ver os pontos que seriam necessários, e nós optamos por pontuar os artigos, porque, claro, infelizmente a gente vive numa realidade em que a pessoa só obedece aquilo que é lei ou aquilo que ela pode vir a sofrer uma sanção, no caso trânsito ou multa. Ocorre que esse material foi todo ele elaborado, elencando os artigos, elencando as penalizações, diversas outras orientações, destacando as vantagens da utilização da bicicleta como meio de transporte e vantagens de outro utilizar a bicicleta como meio de transporte. Por quê? Porque eu posso ser motorista e eu não abro mão de utilizar meu carro para ir e vir do trabalho e utilizar diariamente. Mas eu posso ter uma consciência de que se um outro ciclista utilizar, deixar de usar o carro que vai na minha frente e utilizar uma bicicleta, ele vai estar me trazendo um benefício também. Então, por que não respeitar aquele ciclista que está me trazendo um benefício? Esse era um dos objetivos dessa cartilha. Aconteceu que a cartilha foi toda elaborada, foi enviada para um outro setor da EPTC que iria fazer a verificação dessa cartilha e uma sanção da cartilha, a liberação da cartilha, e essa cartilha voltou toda ela alterada. Do tipo, por exemplo, o artigo 201, o Código de Trânsito determina que a ultrapassagem deve ser feita a 1 metro de trânsito, não fazendo, é multa. O texto foi alterado para algo do tipo: motorista, é recomendável que você mantenha uma distância mínima de 1,5 metro ao ultrapassar o ciclista. Pois é, o problema foi que a EPTC não quis mostrar que aquilo ali era lei para o motorista. Entendeu? E aí... isso aí não passa pela não, planejamento. Isso passou pela comunicação e pela educação. O grande problema da EPTC isso aí
Claro, sei. eu estou dizendo que não aconteceu, não vou estar dizendo a informação que não aconteceu, de forma alguma. Esse é o descumprimento desse artigo 32 do Plano Diretor, que tem o seu parágrafo 1º, tem a seguinte redação: a empresa pública de transporte e circulação desenvolverá programas indicativos dirigidos a orientar e conscientizar motoristas, pedestres e ciclistas quanto ao uso adequado da bicicleta, do sistema cicloviário e das regras de circulação e segurança a serem compartilhadas entre eles, bem como sinalizará, indicando como ciclorrota as vias constantes da rede cicloviária estrutural sem infraestrutura adequada. Então, a implantação da rede cicloviária, ela deveria estar se dando, ainda que sem as obras físicas de ciclovias nessas vias, mediante a sinalização de ciclorrotas e a indicação de respeito ao trânsito de ciclista nessas vias, né? E mesmo interpretando esse parágrafo 1º como ele está redigido no tempo futuro, o seguinte, que a IPTC desenvolverá ou sinalizará, indicando, né? O artigo 32, ele já determina assim: fica instituída a campanha permanente de educação para a circulação viária, né? Então, são descumprimentos do PDCI que são reiterados.